nós fomos apresentados a duas crianças, Hariru e Hamuji, ou como você quiser chamar. Eles tentam juntar dinheiro para ajudar a própria família, eles entendem a condição miserável em que eles vivem e parecem ter uma percepção de que aquela situação acontece porque eles foram vítimas do processo humano chamado guerra. Mas eles são só duas crianças normais, com sonhos, com tristezas, com alguma noção de mundo e completamente sem responsabilidade nas causas que levaram o Eren a iniciar o estrondo. E em poucos minutos de episódio, a gente acompanha a história, o objetivo deles, o apego que eles têm entre si e como tudo isso acaba embaixo dos pés dos titãs colossais que alguém está comandando. Para eles, o Eren é o vilão. O Eren sabe que vai matar todo mundo. Ele já tomou essa decisão por entender que não existia uma outra alternativa. Uma decisão que talvez uma conversa com seus amigos resolvesse. No início do episódio, inclusive, ele vê uma mulher grávida e lembra da própria mãe, e se pergunta o que ela acharia daquilo tudo. E a gente já sabe a resposta, assim como ele sabe, de que esse não é o caminho, e a mãe dele só queria que o filho dela fosse feliz. E eu entendo que todo esse acompanhamento que nós fazemos dos pensamentos do Eren serve não para humanizá-lo ou transformá-lo num coitado, ou mesmo para romantizar o estrondo como se fosse um ato de amor a poucos, mas para mostrar o desequilíbrio de caráter que ele possui por não conseguir encontrar alternativas justas de como seguir. Ele trata como se fosse uma dualidade, ou 8 ou 80, ou morrem todos os eldianos ou morrem todos os outros humanos. É um raciocínio simplista e, como todo pensamento dualista, não suporta uma contradição. Inclusive, é um pensamento como esse que manteve o seu povo preso dentro das muralhas por tantos anos. Aquele ódio inicial que o Eren tinha dos titãs agora foi projetado em toda a humanidade, independente de culpa ou de responsabilidade. Mesmo os ignorantes sobre toda a história irão perecer. E ele realmente sente dor nesse processo, como o próprio Reiner sentiu, mas não a ponto de encontrar uma outra alternativa. E essa foi a faceta que ele vestiu a partir do momento que ele se infiltrou em Marley e começou a aceitar o que iria acontecer a partir dos trechos de futuro que ele tinha acesso a partir da memória do Titã de Ataque. Após descobrir a verdade sobre o mundo no porão de Shigashiná, ele olhava para o outro lado do mar com alguma esperança. Ele queria desbravar, queria realizar aquele sonho que um dia ele teve com Armin, conhecer o mar, as terras geladas, as terras de magma. Mas o Eren mudou e ele sempre foi mudando ao longo da história. Seu ódio aos titãs, que depois mudou por entender que esses eram parte do seu povo. Depois seu ódio aos traidores, como o Reiner e o Bertold, que foram responsáveis pela morte de sua mãe. E por fim, seu ódio ao lado de fora da muralha. Tudo isso foi afundado pela responsabilidade de estourar o estrondo sobre todos. O Eren de agora não é mais aquele protagonista que nós acompanhamos odiar todos aqueles que ele entendia temporariamente como vilões, como seus inimigos. O Eren vilão de agora é mais uma ferramenta engolido por um destino que ele aceitou como sendo seu, sem procurar alternativas. E aí nós temos a afirmação que abriu esse vídeo. Vou cometer a maior violência já imaginada. Não posso fingir estar do lado da justiça. Ao longo da história, nós fomos conhecendo pedaços diferentes do Eren, e hoje todos esses pedaços compõem o vilão que conhecemos, o vilão que ele se tornou. Seja a criança que sonhava em conhecer o outro lado da muralha, que queria liberdade e tinha raiva dos habitantes das muralhas por se curvarem aos titãs, seja o colega de tropa que queria proteger seus aliados e vingar aqueles que foram mortos, também reconquistar o território humano desbravando para além das muralhas, ou mesmo o Eren Titã que queria vencer seus inimigos do outro lado do mar. O Eren que hoje pisa na humanidade, se tornando um vilão, possui todas essas versões dentro dele. Versões que no passado nós enxergamos como sendo de um herói, mas que hoje cada uma delas contribui para montar a imagem desse vilão. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, lembra de se inscrever no canal e até a próxima.